Então, comecei aqui a gravar a segunda parte da nossa aula de hoje, que a gente vai fazer, vocês estão vendo a tela do PowerPoint agora, né? Eu peguei uma análise de solo. Aqui, pessoal, eu excluí a coluna que mostra a profundidade. Como nosso objetivo aqui é calcular a gessagem, a gente vai considerar que todas essas três amostras, então aqui eu tenho a amostra 1, a amostra 2 e a amostra 3, e aqui os outros dados também para a amostra 1, 2 e 3, e aqui para a amostra 1, 2 e 3. Então, isso aqui é uma análise completa, eu só excluí o campo aqui de identificação da amostra, o número da amostra e a profundidade, seria de 0 a 20 esse caso aqui. Então, a gente vai utilizar as três amostras, considerando que fosse na profundidade que tivesse sido coletada de 20 a 40. Então, a primeira resposta que a gente tem que fazer é aquela que a gente falou, quando aplicar? A gente precisa aplicar quando? Quando a saturação de alumínio estiver acima de 20%. E quando a saturação de cálcio estiver abaixo de 60%. Olha que interessante, né? Professor, depois que a gente já aprendeu a fazer as contas, que você mostra isso para a gente, lógico, vocês têm que aprender a fazer a conta, né? Eu ensinei para vocês calcular a soma de base. Está aqui a soma de base calculada. Soma de base é cálcio, 0,5, mais magnésio, 0,22, dá 0,72, mais o potássio na forma de centimol, que eu pegaria esse 82, dividiria por 391. A gente viu isso nas semanas anteriores. 82 dividido por 391 dá 0,21. 0,2097. 0,21 mais 0,72 dá 0,93. A gente aprendeu a calcular isso esses dias para trás. Quando a gente for calcular a CTC com T maiúsculo, a gente soma a soma de bases mais o hidrogênio e alumínio, que é 3,08. Então, 3,08 mais 0,93 vai dar aproximadamente ali 4,01. Então, a gente já aprendeu a calcular isso tudo. A CTC com T minúsculo, eu somo 0,93 mais o teor de alumínio, 0,77. Vai dar 1,70. Então, tudo que a gente aprendeu a calcular nas semanas anteriores, eu falo agora para vocês que já vai vir calculado na análise de solo de vocês. Mas a gente precisa saber de onde que vem essas contas. Eu não posso pegar uma análise de solo e ver aqui um 1,7 e não saber o que eles calcularam. Eu preciso saber que é a soma de base mais o alumínio. CTC, soma de base mais hidrogênio e alumínio. E as outras contas vêm aqui também. Eu tenho aqui o teor de cálcio mais magnésio. Olha ali, 0,72. Já está calculado ali, 0,72. Eu tenho o teor de cálcio dividido pelo magnésio. Aqui deu 2,27. Quer dizer que para cada 2,27 cálcio, eu tenho 1 magnésio. A relação cálcio-magnésio, que a gente falou agorinha, do calcítico, dolomítico e magnesiano. Então, tudo já está calculado. E eu tenho também as contas que eu falei, essas contas aqui. Olha a saturação de alumínio, que é o nosso M%. Está aqui, ó. 45, 60 e 36. Eu preciso, para recomendar a gessagem, que seja maior que 20%. Então, é maior que 20%, é maior que 20% e é maior que 20%. Além disso, eu preciso que a saturação de cálcio seja menor que 60%. Olha a saturação de cálcio aqui, ó. Cálcio dividido pela CTC. 12,5%, 7%, 14,4%. Então, estão abaixo de 60%. Então, eu olhei a saturação por alumínio e olhei a saturação por cálcio. Já está calculado na minha amostra de solo. Agora, eu sei que eu preciso de gessagem para a amostra 1, eu preciso de gessagem para a amostra 2 e eu preciso de gessagem para a amostra 3. Por quê? Porque todas elas têm mais de 20% de alumínio e têm menos de 60% de cálcio. Tudo calculado. Então, a primeira resposta que a gente precisa ver quando a gente vai fazer um programa de gessagem são essas. Quando o alumínio estiver acima de 20% e quando o cálcio estiver abaixo de 60%. Então, eu preciso de gesso nas três amostras.
E a segunda é quanto? Quanto de gesso eu preciso aplicar? Aí a gente viu que existem duas formas. Para culturas anuais, eu preciso 50 vezes o teor de argila. Para culturas perenes, eu preciso 75 vezes o teor de argila. Teor de argila é esse que está aqui, ó. Textura do solo. A gente não viu nas primeiras semanas a textura, triângulo textural e tal? Está aqui, ó. Triângulo textural, a gente está aqui calculando o teor de argila. Eu não preciso me preocupar com silt, eu não preciso me preocupar com areia. A fórmula é teor de argila. Para a amostra 1, eu tenho 318 gramas para 1.000 gramas. Mesma coisa que 31,8%. Segunda, 21,8%. A terceira, 30,5%. Eu teria, para a amostra 1, se fosse cultura anual, eu ia calcular assim, 50 vezes 31,8 igual 50 vezes 21,8 igual. E a última, acho que fica muito embaixo para vocês, né? 30,5 vezes os 50. Né? Eu só mudei a ordem aqui. Se fosse para cultura perene, eu ia ter 75 vezes 31,8, 75 vezes 21,8 e 75 vezes 30,5. Teria a recomendação de gessagem para as 3 amostras, para culturas anuais e para culturas perenes. A primeira, 50 vezes... Não estou lembrando aqui, essa forma do cálcio por cento aí. Eu não lembro de ter calculado ela. A gente não calculou, ela é nova, digamos assim, né? Mas ela é basicamente... Vitor, né? Sim. 1.590 aqui. Ela é basicamente, a gente pode fazer ela aqui agora. Deixa eu colocar o valor dela aqui, ó. O cálcio da CTC. Vamos anotar o cálcio, 0,50. CTC, 4,01. Então, vamos lá, vou colocar a tela em branco aqui. O cálcio da amostra 1, 0,50. A CTC da amostra 1 deu 4,01. Se eu pegar, qual que é a fórmula da saturação de cálcio? É o teor de cálcio na CTC. Como é em porcentagem, eu multiplico por 100. 0,50 dividido por 4,01 vezes 100. Se a gente fizer essa conta usando aqui a calculadora, 0,50 dividido por 4,01 vezes 100. Deu 100 vezes 100. 20%. Perdão, vezes 100. 12,46%. A calculadora estava doida. 12,46%, certo? Pego o cálcio que está na análise, divido pela CTC, que também está na análise. E, na verdade, já vai vir cálcio pela CTC, em porcentagem. 12,46%. Se eu voltar na análise, já está calculado lá, ó, a minha CTC, 12,5%. Arredondou, né? 12,46%. Mesma coisa que 12,5% aqui, pensando em arredondamento. Fazendo a mesma coisa para a segunda amostra. Segunda amostra está aqui o teor de cálcio, 0,31. Então, essa amostra aqui deu 7%. Como que seria? 0,31, que é o teor de cálcio, dividido pela CTC, que é 4,42. Como é em porcentagem, eu multiplico por 100. Então, Windows R, 0,31 4,42 deu 0,70 vezes 100, 7%. 7% que está aqui embaixo. Mesma coisa com a última, 0,69 dividido por 4,79 vai dar 14,4%. Então
Eu posso calcular todos os nutrientes. Eu posso calcular, eu quero saber o potássio da CTC. Vou pegar o potássio, dividir por 391 para saber quanto que vai dar. Então, a gente já viu agora há pouco que dá 0,21, né? Então, está aqui o potássio, está aqui, a gente calculou, ó, em centimol. Então, quanto que é o potássio da CTC? Da amostra 1, 0,21 dividido pela CTC, 4,01 vezes 100. Fizer isso na calculadora, 0,21 dividido por 4,01 vezes 100, dá 5,23. Olha o potássio da CTC aqui, ó, 5,2. Então, quer dizer que na CTC, 5% é potássio, 5,5% é magnésio, calculou da mesma forma, 2,4, 2 dividido por 4,01, está aqui. Então, vários dados a gente consegue a partir da análise de solo. O que o laboratório fez de verdade? Avaliou o pH, matéria orgânica, carbono orgânico, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, hidrogênio mais alumínio. E aqui embaixo a textura. Isso tudo aqui é conta. Cálcio mais magnésio é esse mais esse. Cálcio dividido pelo magnésio é esse dividido por esse. CTC é a soma do cálcio, magnésio, potássio mais o hidrogênio e alumínio. Tá vendo? Então, esses dados aqui, analíticos, é o laboratório quem fez. Então, laboratório quem fez essas análises. Adicionais são os cálculos. Esses cálculos que a gente está aprendendo. Um deles é o teor de cálcio na CTC em porcentagem. Pega o cálcio e divide pela CTC. Por que ele é importante? Principalmente para a gente ver isso daqui. Ó. A gente ver se precisa ou não de gessagem. Podia acontecer de eu não ter alumínio. Alumínio aqui a gente fala que tem que ser acima de 20. O alumínio aqui podia ter sido, em vez de 45, 10. E aí aqui, o cálcio ser 12. Precisava fazer gessagem? Não, só preciso fazer se o teor de alumínio estiver acima de 20% e o teor de cálcio estiver abaixo de 60%. Os dois precisam. Não basta apenas um dar ok e o outro não dá. Eu preciso que os dois estejam ok para eu poder recomendar a gessagem. Né? Alguma dúvida até aqui? Então, lembrando que a gente viu até agora, hoje, né? A gente tem a gessagem como sendo uma prática agrícola que condiciona o solo, ela melhora as condições do solo, ele é um condicionador de solo. A gessagem, além de ser um condicionador de solo, faz com que as raízes aprofundem mais, aumente a disponibilidade de cálcio e de enxofre, leve cálcio e enxofre e magnésio em profundidade, aumente o desenvolvimento de raízes, diminua o risco da planta em veranicos. Então, várias vantagens. A gente viu que o gesso ele é um subproduto da produção de ácido fosfórico, H3PO4, que utiliza ácido sulfúrico, H2SO4, atacando a rocha fosfatada, principalmente a apatita e a fluoroapatita. E aí o subproduto é o sulfato de cálcio, CaSO4. E esse produto consegue quebrar no solo, liberando esses elementos. E a gente vai aplicar esses dois elementos aqui, na verdade, né? E a gente vai aplicar esse solo, fazer a gessagem, utilizando duas fórmulas, 50 ou 75 vezes o teor de argila em porcentagem, quando o teor de alumínio em porcentagem estiver acima de 20%, acima de 20% o teor de alumínio, e quando o teor de cálcio na CTC, a porcentagem de cálcio na CTC,
estiver abaixo de 60%. Então, esses dois são os dois critérios para a recomendação da gessagem. Eu preciso que tanto o alumínio esteja acima quanto o cálcio na CTC esteja abaixo. Vou utilizar uma das duas fórmulas, 50 para culturas anuais, 75 para culturas perenes ou semi-perenes, utilizando sempre o teor de argila em porcentagem. Então, certo? se um dos dois estiver abaixo, vamos dizer, a saturação de alumínio estiver zero, eu não preciso pôr gesso. Não preciso colocar gesso. Parece que tem algum TCC que deu isso aí, né, cara? Certo? Pior. Pessoal, então, eu vou disponibilizar lá no AVA para vocês a atividade pós-aula, daqui a pouquinho. E vamos deixar o tempo disponível para vocês hoje também, fazer a atividade, está lá na atividade prática laboratorial, que são 2 recomendações de gessagem, né? Essa que está no grupo, e vou liberar no AVA para vocês. Antes, deixa eu só abrir uma tela aqui. Vocês estão vendo a apresentação ainda? Não. Tá aparecendo o que aí? Só eu? Só. Vou voltar aqui então. Feio aí, mas vamos levar em consideração. Aqui. Vou colocar uma tela branca aqui para falar para vocês sobre os nossas atividades. Então, como eu falei para vocês no início do semestre, a nossa prova, e eu falei hoje quando entrei, vou parar de gravar?